Nós acabamos de falar sobre carta pessoal, não foi? Agora a gente vai retomar todas as habilidades que vimos essa semana. Eu sei que foram muitas coisas, eu sei que a gente viu muita coisa essa semana, estudou muito mesmo, mas vai dar certo. Antes de começar nossa maratona de habilidades a serem revisadas, eu trouxe um texto muito bacana, é uma tirinha que eu gostei demais. E antes de apresentá-la, eu quero que vocês pensem. Às vezes, nós reclamamos muito da nossa vida. Às vezes, nós reclamamos porque não temos alguma coisa, porque não conseguimos fazer alguma coisa, porque a nossa mãe não deu alguma coisa pra gente que a gente queria muito. Então, sempre que vocês pensarem em reclamar, sempre que vocês sentirem a vontade de reclamar sobre alguma coisa que está difícil na vida de vocês, eu quero que vocês lembrem desse texto aqui. É a Turma do Cisco e o nome da história é Reclamação. Olha só o que o Cisco está dizendo. Ah, não! Eu peço um videogame para o meu pai e ele diz que não tem dinheiro. Eu quero um tênis novo e não ganho. Minha mãe fala que esse mês não pode. Ai, meu Deus, existe sofrimento maior que o meu? Isso ele está reclamando, ele está bufando de raiva. E aí, de repente, ele chega no pé do altar e olha para a cruz. Olha só como é que ele fica. Ele diz, ops, ele fica todo vermelho, como se estivesse envergonhado. Por que eu trouxe isso? Eu sei que está bem difícil a gente ter aula remota, fica um pouco difícil acompanhar os conteúdos, fica um pouco difícil acompanhar o que a professora está dizendo, os assuntos que as professoras colocam na plataforma, os assuntos que as professoras colocam no WhatsApp, ou na forma que a sua escola adotou para seguir, né, com as aulas. Mas pensem um pouco. A gente reclama, mas sempre tem alguém que está sofrendo algo mais sem reclamar tanto. Então, quando você sentir vontade de reclamar, pare e pense. Será que não tem alguém que está sofrendo mais do que eu e que está precisando de algo mais do que eu? Eu sempre gosto de falar isso para as pessoas que reclamam perto de mim. Às vezes eu nem falo, às vezes eu só penso que a gente reclama muito sobre as coisas, mas não se dá conta de que tem outra pessoa que está passando por algo muito pior e não está reclamando. Então, levem isso para a vida de vocês. Conversem sobre isso com as mães e as famílias de vocês. Vamos parar de reclamar. Vamos pensar que está difícil agora, está difícil o ensino remoto, está difícil acompanhar, está difícil entender o que a professora diz, mas reclamar não ajuda. É melhor parar, se acalmar e encontrar uma nova forma de seguir com os estudos, de fazer aquilo que está causando a vontade de reclamar, ok? Então, vamos seguir em frente, levem essa lição para a vida de vocês e agora vamos às nossas habilidades desta aula, ok? Nós estudamos muitas coisas essa semana, fiquei até um pouco cansada de tanta coisa que a gente viu. Mas agora a gente vai rever ligeiro bala e vai dar certo, vocês vão lembrar de tudo. Primeira habilidade, ler e compreender carta de reclamação. Segunda, localizar informações explícitas nos textos, tá? Às vezes a gente nem dá muita bola para isso, mas de vez em quando a gente lê tão rápido que não observa. Por isso temos que trabalhar a habilidade de localizar informações explícitas. Depois, inferir informações a partir do texto ou de conhecimento prévio. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação. Identificar em texto os pronomes pessoais como pessoas do verbo. E escrever utilizando regras de correspondência fonema-grafema. No caso, é o X com som de S. É o som S, ok? Vocês viram tudo isso, nós estudamos tudo isso e agora a gente vai revisar.
Para fazer essa revisão, eu trouxe o seguinte texto. É uma carta de reclamação de uma estudante em uma escola um pouquinho longe daqui, tá? Escutem com atenção a leitura dessa carta, porque todas os textos, todas as questões, todas as perguntas são sobre ela, tá bom? Vamos lá. Apucarana, 29 de setembro de 2008. Prezada senhora Micaela da Fonte Sanches Prestes, atual diretora do Colégio Cerávolo, referente à gincana e reforma do colégio. Eu, Ariadne dos Santos Antunes, moradora da rua Santo André, número 13, núcleo Dom Romeu Alberti, cursando o primeiro ano do ensino médio, venho, através desta, pedir uma explicação coerente sobre a gincana e a reforma do colégio. No começo do ano letivo de 2008, os alunos foram informados que não haveria gincana, pois haveria uma reforma no colégio. Mas se passaram 9 meses e nada foi feito. A reforma não aconteceu e a nossa gincana foi esquecida. Muitos alunos acham injusto essa decisão. Portanto, acho que deveria ter uma maneira mais eficaz para resolver o problema, como, por exemplo, uma festa da primavera só para os alunos. Não podemos deixar passar em branco, pois todos os colégios de Apucarana tiveram essa festa, menos o nosso, que foi esquecido. Peço à senhora que analise bem o caso e possa dar uma explicação mais concreta. Atenciosamente, Ariadne dos Santos Antunes. Acho que ela está bem zangada porque não teve gincana na escola, ok? Antes de irmos para as nossas questões, vamos rever os elementos da carta, tá? O que a Ariadne colocou aqui na carta dela? Local e data, cidade Apucarana, data 29 de setembro de 2008. Prezada senhora Micaela da Fonte Sanches Prestes. Essa é a saudação ao destinatário. Saudação, prezada senhora. E a destinatária, Micaela da Fonte Sanches Prestes. E ela ainda identificou esse destinatário. Ela especificou o que faz esse destinatário, por que é justamente para essa pessoa, porque ela é a atual diretora do colégio Cerávolo, ok? Ou seja, ela colocou o cargo que esse destinatário ocupa. Uma coisa, um elemento que a autora desta carta colocou que nós ainda não tínhamos visto, o assunto. Ela acrescentou o assunto da carta de reclamação dela. É um elemento que normalmente se tem em carta de reclamação. Até agora ainda não tínhamos visto. Mas normalmente quando você vai fazer uma carta de reclamação bem formal, você coloca logo de antemão, mesmo bem depois da saudação, o assunto da sua reclamação. E no caso, a reclamação dela é sobre a gincana e a reforma da escola. O que a Ariadne está dizendo? Ariadne é a autora. Olha só a assinatura dela embaixo. Ela fez o corpo do texto, ela se despediu colocando atenciosamente e ainda assinou Ariadne dos Santos Antunes. Ok? O que a Ariadne colocou aqui na carta dela? Ela está reclamando sobre... na verdade, ela está pedindo uma explicação sobre a ausência da gincana dos alunos, que deveria ter ocorrido e não ocorreu por causa de uma reforma no colégio que também não aconteceu. Com certeza, a turma dela, as outras turmas da escola, acharam muito ruim não ter a gincana dos alunos. Então, mas eles compreenderam, era por causa de uma reforma. Só que a raiva deve ter vindo mesmo, o motivo dessa reclamação deve ter vindo mesmo, deve ter surgido de verdade, porque não houve reforma. Prometeram uma reforma no colégio, com certeza o colégio deve estar precisando, mas não fizeram. Não fizeram reforma, não fizeram gincana e acabou passando em branco esse evento que devia ser uma tradição. Então, eles ficaram tão irritados, tão chateados, que fizeram essa carta de reclamação. A Ariadne escreveu e assinou.
ela ficou muito chateada, mas ela pensou em uma solução para isso. Por quê? É uma tradição comemorar, fazer essa comemoração, né? Fazer a gincana. Já que não pôde ter gincana, ela deu a ideia de fazer uma festa da primavera, somente para os alunos. Esta carta aqui que eu trouxe para vocês é uma carta, é um exemplo perfeito de reclamação, mas com busca de solução do problema. Por quê? A Ariadne escreveu o que estava afligindo o coração dela, ou seja, escreveu a reclamação, e ela ainda deu uma solução para resolver o problema, tá? Ela disse: cadê? Não podemos deixar passar em branco, pois todos os colégios de Apucarana tiveram essa festa, menos o nosso que foi esquecido aqui. Muitos alunos acham injusta essa decisão, portanto, acho que deveria ter uma maneira mais eficaz para resolver o problema, ou seja, para não deixar passar em branco uma tradição já da cidade inteira, né? Que todas as escolas tiveram uma gincana e o Colégio Cerávulo não teve. Então, para resolver o problema, poderia ter, por exemplo, uma festa da primavera para os alunos, ok? Ela reclamou, ela colocou a chateação dela para fora, mas ela também deu uma solução, ou seja, ela quer resolver o problema, tá? No finalzinho, ela se despediu, dizendo atenciosamente, e assinou Ariadne dos Santos Antunes, ok? Vamos para as nossas questões. Primeira questãozinha. Por que motivo a aluna escreveu a carta de reclamação? Ou seja, nós lemos a nossa carta, nós discutimos um pouquinho sobre ela, então acredito que todos tenham compreendido o que essa carta quis dizer, né? Qual era o assunto da carta, qual era o teor da carta, se era uma carta alegre, uma carta de chateação, uma carta não muito alegre, uma carta irritada. Então, por que motivo a Ariadne escreveu a carta? Foi porque a gincana feita para os alunos estava pequena e foi durante a reforma da escola? Ou foi porque a reforma da escola não acabou ainda? Ou será que ela estava reclamando porque não foi feita a gincana para os alunos por causa de uma reforma que também não aconteceu? Ou será que ela estava reclamando porque a gincana está demorando para terminar? Começou e nunca terminou? Então, a gente leu, a gente discutiu e agora eu imagino que vocês já saibam o motivo da carta, ou seja, a razão por trás dessa produção de texto, dessa carta que a Ariadne escreveu. Enfim, vou dar alguns segundinhos para vocês pensarem, relerem as alternativas e encontrarem o motivo de essa carta existir, o motivo da aluna ter escrito essa carta, ok? Alguns segundinhos para vocês pensarem. Por que exatamente a aluna Ariadne dos Santos Antunes escreveu essa carta de reclamação? Justamente, eu tenho certeza que vocês já encontraram a resposta, mas vamos lá. Porque não foi feita a gincana para os alunos? Por que não foi feita a gincana? Porque prometeram uma reforma da escola. Mas aconteceu a reforma? Não. Eis o motivo de tanta reclamação. Não teve gincana porque ia ter uma reforma, só que não teve reforma. Se não teve reforma, então deviam ter feito a gincana, mas não fizeram. E isso gerou toda essa comoção, toda essa reclamação, ok? Segunda pergunta. O que a Ariadne pede em sua carta? A Ariadne escreveu uma carta perfeita de reclamação. Por quê? Ela reclamou, ela fez um pedido e ela ainda apontou uma solução para o problema. Isso tudo demonstrando a chateação dela, mas sem ofender a diretora, sem ofender o destinatário.
Ela escreveu belíssimamente, colocou a chateação dela para fora, fez um pedido, apontou uma possível solução para o problema. Isso tudo com palavras bem tranquilas, com palavras bem calmas, sem ofender o destinatário dela. Então, o que ela pediu na carta dela? Foi uma explicação sobre a gincana da escola vizinha? Foi uma explicação coerente sobre a gincana e a reforma do colégio? Ou ela pediu que façam a reforma da escola porque ela está caindo aos pedaços? Ou será que ela pediu que melhorem as gincanas da escola porque não estão boas? Vou dar alguns segundinhos para vocês pensarem o que foi exatamente que a Ariadne pediu na carta dela. Gente, estava bem na cara, estava bem explícito, era uma informação explícita, mas vocês vão ter que se lembrar um pouquinho do texto para responder, ok? Leiam as alternativas e encontrem a resposta certa. Então, o que a Ariadne estava pedindo na carta dela? Era uma explicação, né? Mas que explicação era essa? Era sobre a gincana da outra escola ou era uma explicação coerente sobre a gincana da escola dela e a reforma? Ou, na verdade, será que ela estava pedindo que reformassem a escola porque a escola estava caindo aos pedaços? Ou será que ela estava pedindo que melhorassem as gincanas da escola porque estavam de baixa qualidade? Muito bem. A Ariadne pediu uma explicação coerente sobre a gincana e a reforma, porque não fizeram a gincana prometendo uma reforma, mas também não fizeram a reforma e nem promoveram a gincana. Precisa mesmo de uma explicação para isso. Próxima questão. Observando o trecho abaixo, como está o humor da autora da carta? Ou seja, como é que está o teor dessa carta? Será que é uma carta alegre, uma carta não muito alegre, uma carta que a pessoa está chateada, que a pessoa está feliz? Como é? Vamos ler o trechinho dela para a gente conseguir entender, compreender o humor da Ariadne. Não podemos deixar passar em branco, pois todos os colégios de Apucarana tiveram essa festa, menos o nosso que foi esquecido. Vou ler de novo. Não podemos deixar passar em branco, pois todos os colégios de Apucarana tiveram essa festa, menos o nosso que foi esquecido. Só por esse trechinho, nós podemos compreender que o humor dela está de uma certa forma. Esse humor dela, será que ela está contente? Será que ela está aliviada? Ou será que ela está chateada com essa situação? Vou dar alguns segundinhos, vocês vão reler o trecho, leiam com calma, leiam com atenção e pensem que estado de humor ela está apresentando, ela está demonstrando com esse trecho. Pensem um pouquinho, alguns segundos para vocês pensarem. Conseguiram identificar o estado de humor da Ariadne por esse trecho? Tenho certeza que vocês conseguiram, porque eu falei bastante isso durante a leitura do texto. Ela expressou o estado de humor dela, ela expressou o que ela estava sentindo, ela fez a reclamação dela, apresentou uma solução para o problema, fez um pedido, isso tudo com palavras bem calmas, bem serenas, bem polidas, de uma maneira bem formal, não é? Quando ela diz, não podemos deixar passar em branco, pois todos os colégios de Apucarana tiveram essa festa, menos o nosso que foi esquecido. No texto, a palavra esquecido ainda está entre aspas. Ela ainda deu um destaque especial para esse termo, esquecido.
Isso mostra, ela não está contente e nem aliviada, ela está chateada, porque ela fala bastante que o colégio foi esquecido, que os alunos acharam injusto, que não estão contentes e que deveria ter uma festa da primavera para não passar em branco. Ou seja, ela está chateada. Próxima questão. Observe o trecho abaixo e identifique o pronome que concorda com o verbo destacado. Semana passada a gente trabalhou isso e nessa semana a gente trabalhou também. Os verbos, os pronomes do caso reto, pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ela ou ele, nós, vós, elas ou eles, são pronomes que são como pessoas do verbo, que expressam as pessoas que estão executando as ações apresentadas pelo verbo. Lembram? Verbos são palavras que indicam ações. E as pessoas que executam as ações representadas pelos verbos são as pessoas do verbo, que são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ela ou ele, nós, vós, elas ou eles. Ok? Nesse trechinho aqui específico, nós temos um pronome que está executando a ação de podemos. Podemos. Qual é o pronome que está executando essa ação? Podemos deixar passar em branco. Não podemos deixar passar em branco. Que pronome pode concordar com esse verbo? Que pronome nós podemos dizer que está executando essa ação de não podemos deixar passar em branco? Será que é o pronome eles? Ou será que é o pronome nós? Ou talvez seja o pronome vós? Ou será que é o pronome elas? Pensem um pouquinho. Os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ela ou ele, nós, vós, elas ou eles, são as pessoas do verbo. Eles representam as pessoas que estão executando as ações dos verbos. Nesse caso específico, nessa frase específica, qual é o pronome, qual é a pessoa do verbo que está executando a ação de não podemos deixar passar em branco? Pensem um pouquinho, analisem bem as alternativas, leiam o trecho. Vocês podem, na tentativa de erro, na tentativa, né? Erro e acerto. Você tenta um, se não der certo, tenta o outro, até encontrar a resposta correta, tá bom? Vou dar um minutinho. Acabou o minuto, pessoal. Conseguiram identificar qual pronome está concordando com o verbo destacado? Qual é o pronome que está qual é a pessoa do verbo que está executando a ação representada por esse verbo? É o pronome nós. Vamos testar. Será que daria certo outro pronome? Eles não podemos deixar passar em branco? Claro que não. Elas não podemos deixar passar em branco? Claro que não. Vós não podemos deixar passar em branco? Claro que não. O único que dá certo é nós não podemos deixar passar em branco. Uma dica. Tia, eu não lembro da relação dos pronomes com os verbos. Uma dica. Você está na prova, você não está se lembrando muito bem, você pode ir na tentativa. Tenta um pronome, não deu certo, tenta outro, até encontrar aquele que concorda, que você observa que está concordando. Nesse caso aqui, mesmo que a gente não soubesse, na tentativa, a gente acabou encontrando que o pronome nós
concorda perfeitamente com não podemos deixar passar em branco. Ok? É uma dica, caso você esteja fazendo a prova, no desespero, sem se lembrar, deu branco, você respira e vai na tentativa, ok? Vai dar certo. Próxima questão. Quinta questão. Observe as palavras abaixo. Há uma tarja em cima da letra com o som S nas palavras. Encontre as palavras nas quais o X assume esse som. Tá. Antes de eu dar um tempinho para vocês pensarem, lembrem o seguinte. O X tem vários sons. Ele tem o som de CH, sh, que é o som mesmo que a gente está mais acostumado. Tem o som de S, s, que é o que nós estamos revendo aqui, hoje nesta aula. Tem o som de Z, Z, e tem o som X, que é o som de CS, ok? O X pode assumir esses 4 sons. Só que existem outras letras que também podem assumir o som S. Por exemplo, a letra S, que é mesmo já, como podemos dizer, a proprietária do som S, não é? O som S, ele pode ser representado pela letra X, pela letra S e também pela letra C. Mas isso não vem ao caso agora. Então, o que vocês têm que fazer nessa questão? Vocês têm que encontrar quais destas palavras são escritas com X e esse X tem o som S. Todas essas palavras vão ter o som S. Explicação, esperança, esquilo, experiência, ensino e expandir. Mas a questão é, quais destas palavras são escritas com X assumindo o som S? Esse é o desafio de vocês nessa questão. Vocês vão encontrar quais palavras são escritas com X, nas quais o X tem o som S. Ok? Vou dar alguns segundinhos para vocês pensarem, talvez, quem sabe, olhar o dicionário, né? Vai que vocês têm um dicionário ali pertinho, vocês podem procurar e encontrar as palavras que são escritas com o X, onde o X tem o som S. Ok? Alguns segundinhos, pessoal. E então, encontraram? Identificaram as palavras das quais eu estava falando? Explicação, esperança, esquilo, experiência, ensino e expandir. Algumas são escritas com X com som S e outras são escritas mesmo com outra letra. Encontraram? Vamos ver se vocês acertaram? Tenho certeza que acertaram, que vocês são muito bons. Nós temos a palavra explicação, escrita com X com som de S, experiência e expandir. Todas três são escritas com X. E nessas três palavras, o X tem o som S, que é o som do S. As outras são escritas com S mesmo. Esperança, esquilo e ensino. Ok? Vamos para a nossa última questãozinha de hoje. Observe os 2 trechos abaixo. Nós temos o quê? Nós temos uma manchete com um trechinho da notícia e nós temos uma carta. Eu vou ler para vocês e vou ler, algumas pessoas vão ler, né? Então eu vou ler junto com vocês e a gente vai entender um pouquinho a situação que é apresentada em cada um dos textos, ok? Primeiro texto. Familiares de estudantes cobram reforma em escola estadual de Terra Alta. Familiares de estudantes cobram reforma em escola estadual de Terra Alta, nordeste do Pará. Familiares de estudantes interditaram trecho da rodovia PA 136, nesta quarta-feira 11,
no acesso entre Castanhal e Curuçá, cobram a reforma da Escola Estadual Augusto Ramos Pinheiro, em Terra Alta, Nordeste do Pará. Ok. O primeiro texto, é uma notícia que está apresentando que os familiares estão tão insatisfeitos com o estado dessa escola, né, da Escola Estadual Augusto Ramos Pinheiro, que eles foram à rua fazer uma manifestação. Eles foram manifestar o seu desejo e a necessidade de uma reforma nessa escola. Com certeza a escola deve estar quase caindo aos pedaços, para levar os familiares das crianças a fazer a manifestação em uma rodovia estadual, a rodovia PA 136. Com certeza está precisando de uma reforma, né? O segundo texto é uma carta de reclamação. Escutem só. Prefeitura do Recife, 26/11/2008. Nós falamos da Escola Municipal Cristiano Cordeiro. Nós pedimos que o senhor coloque uma rampa para os alunos deficientes da escola e para os idosos que têm a mesma dificuldade para subir as escadas para ir para a nossa biblioteca e a sala de vídeo. É dever de vocês colocar uma rampa na nossa escola, porque os deficientes têm os mesmos direitos de fazer as mesmas atividades escolares que todas as crianças da nossa escola. Agradeço pela colaboração. Primeiro ano do segundo ciclo. Nesta carta, o que é que nós temos? Os alunos de uma determinada turma escreveram uma carta de reclamação para a Prefeitura do Recife, reivindicando uma rampa, ou seja, reivindicando uma pequena reforma na escola para que coloquem uma rampa de acesso ao andar de cima, para que as pessoas deficientes, né, no caso os cadeirantes, e os idosos possam ter acesso à sala de vídeo e à biblioteca com mais facilidade. Afinal de contas, a escada é bem difícil para esse público, né? O que nós temos aqui? 2 textos, 2 reclamações. Familiares pedindo que se faça uma reforma na escola estadual e outra, uma turma que está pedindo também uma pequena reforma para que construam uma rampa. São 2 textos bem diferentes, um é uma notícia e o outro é uma carta de reclamação. Aqui foi escrito por um jornalista, ali foi escrito por uma turma dessa escola. E aí vem a minha pergunta. Agora, identifique o tema central dos textos. São 2 textos bem diferentes. A escrita é diferente, com certeza o local em que foram divulgados são diferentes também, mas qual é o tema deles? Será que ambos falam sobre reformas escolares? Ou será que o primeiro fala sobre manifestações e o segundo fala sobre os alunos da escola? Ou talvez os 2 abordam reclamações dos cidadãos ao prefeito? Ou será que o tema são os trechos que são curtos demais para identificar o tema? Ou seja, não dá para identificar o tema deles? E aí? Qual é o tema central de cada texto? Vou dar uns segundinhos para vocês encontrarem, ok? Ficou bem fácil, né? São 2 textos bem diferentes, porém o tema é o mesmo. Ambos falam de reformas escolares. Por quê? Podemos ter textos diferentes, mas que abordam o mesmo tema, ok? Suamos, não foi? Termino nossa aula por aqui. Foi um prazer ter vocês e até a nossa próxima aula.